Olá, boa tarde pessoal. Aqui estamos novamente para mais uma aula, nossa 12ª aula, cujo nome é Ensaio Teórico sobre as Sensações dos Espíritos, né? A primeira parte. E a segunda parte são a escolha das provas. Espero que vocês tenham dado uma lida, né? Para poder seguir melhor aqui as informações que a gente dá. Então, não vamos perder tempo, vamos dar início à nossa 12ª aula, que cai bem no feriado Dia das Crianças, né? Então, parabéns a todas as minhas crianças aí, que tanto têm prestigiado as nossas aulas, com as respostas, com todo o carinho que tem dado a mim e a Magali. Então, vamos iniciando a nossa aula e vamos chamando Jesus para estar junto a nós, não? Então, vamos cerrando os nossos olhos e agradecendo mais uma vez ao Mestre Jesus por estar ao nosso lado e por nos permitir assistir mais uma aula cujos ensinamentos são tão necessários para a nossa evolução. Rogamos também a assistência dos bons espíritos e da equipe espiritual do Básico 1, da Casa Espírita Irmão X Humberto de Campos. Que a luz do Divino Mestre esteja sobre todos nós e que a sua luz também possa nos abraçar mais uma vez na tarde de hoje. Que assim seja. Então, queridas crianças, vamos à nossa 12ª aula, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Na verdade, essa primeira parte da nossa aula, nós vamos como dar um complemento à aula passada, que nós falamos muito sobre a sensação e o sofrimento dos espíritos, né? Nós vamos dar uma continuadinha aqui. Então, nós vamos falar dessas sensações que o espírito sente quando desencarnado, quando está do outro lado, né? Será que ele sente frio, calor, fome, dor, né? Todas essas sensações que nós sentimos aqui, que a alma sente aqui quando está encarnada, né? Sabemos que o espírito, como nós já falamos em outra aula, quando ele está desencarnado, o espírito ele pode atravessar paredes, ele pode atravessar o fogo, ele pode atravessar o gelo, né? Ele não sente fome, não sente frio, porque isso tudo faz parte da matéria. Como nós estamos falando do espírito, e se o espírito pode tudo isso, ele atravessa uma parede, né? Que para nós seria uma coisa muito dolorosa, né? Com o nosso corpo físico, com todas as terminações nervosas que a matéria tem, atravessar uma parede seria uma coisa, né? Impossível. Mas como espírito, como a matéria é mais fluídica, ele consegue atravessar portas, paredes. Então, se não sente dor aí, a sensação de dor que ficou no corpo, logicamente, ele não sente, porque essa dor não existe. Na verdade, o que ele tem ainda, como eu acabei de dizer, é uma sensação, é uma impressão que ele ainda guarda na mente, que é do espírito, né? Porque o cérebro da matéria está lá se decompondo. Então, lá não tem nada arquivado nem guardado. Tudo fica na memória do espírito. No espírito, todas as encarnações, tudo o que acontece, as mínimas coisas estão registradas na mente do espírito. Então, o que o espírito tem quando ele chega do lado de lá, na verdade é uma lembrança dessas sensações, né? Que ele ainda, por ser recém-chegado no plano espiritual, ele ainda está com aquela sensação, com aquela impressão, que na verdade ele não consegue nem distinguir direito que tipo é, né? Então, aquilo tudo misturado, aquela sensação, então ele às vezes diz, né, que está com frio, que está com calor, mas na verdade isso não existe mais. Essas sensações exatamente sentidas pertencem ao corpo físico. Como o corpo físico não está mais com ele, então ele tem sensação, ele tem uma impressão que ainda está retida na mente dele, na mente do espírito, né? E como que essas sensações chegavam até o espírito? Através do nosso amiguinho perispírito.
Lembra que uma das funções do perispírito era justamente essa, era trazer as informações do espírito para o corpo físico e as sensações do corpo físico para o espírito. Lembra que fazia aquela, né? Tinha dupla função. Por isso que a constituição do perispírito é semimaterial, porque ele tem que agir dos dois lados, tanto da matéria quanto do espírito. Então, quando ele age do lado da matéria, ele usa a sua porção material. Quando ele vai fazer alguma coisa no sentido do espírito, ele usa a sua porção espiritual. Então, o perispírito tem essa capacidade de semimaterialidade justamente para fazer, né, trazer essas informações de lado a lado. Então, o espírito passa as ordens para o corpo físico realizar, né? E o perispírito passa as sensações que o corpo físico está sentindo. O frio, quem sente é o corpo. A dor, quem sente é o corpo, a matéria. A fome, o calor. Então, estas sensações, o perispírito se encarrega de passar por espírito. Então, o perispírito sempre teve essa função. Nós sabemos também que o perispírito é formado do material que está na atmosfera do planeta em que aquele espírito vive. E como que é a atmosfera do nosso planeta? Um planeta de provas e expiações, de um planeta inferior. Lógico que a semimaterialidade do nosso perispírito ainda é grosseira, perto das outras escalas espirituais, onde os espíritos são mais fluídicos, a matéria não é tão densa. A nossa matéria é densa, a nossa parte fluídica é uma fluidez, mas ainda pesada. Então, o nosso perispírito, apesar de ter essa semimaterialidade, mas essa semimaterialidade ainda é muito pesada se comparando com os espíritos acima de nós. Então, se a nossa matéria é grosseira, né? Se a nossa fluidez também ainda não é uma fluidez muito fina, ela também é grosseira, então é lógico que as sensações que passam, que o espírito passa para o corpo, e as sensações que o perispírito passa do corpo para o espírito, também é de uma maneira mais grosseira. Tanto é que ela fica bem fixada na mente do espírito. E quando ele se vê desencarnado, que ele olha e se vê, né, ele vê o seu perispírito achando que ainda está vivo, então tudo isso forma sensações, impressões, né? Então a sua constituição é mais grosseira, as suas sensações então vão ficar mais fixadas na mente do espírito. Portanto, isto permite ao espírito ter essas sensações como se elas estivessem acontecendo naquele momento. Como se realmente ele estivesse sentindo um frio enorme ou um calor enorme, principalmente dependendo como foi o desencarne dele. Vocês imaginem uma pessoa que desencarna no incêndio, aquela sensação de calor, aquela sensação de asfixia por não respirar. Então é muito comum nos tratamentos de desobsessão nós encontrarmos espíritos que chegam numa agonia desesperada, sentindo as sensações do que acabou de acontecer com ele. Ele tem gravado aquilo como se fosse um trauma, né? Então ele fala muitas vezes que está sentindo, que está queimando, que está ardendo, que ele está, sabe? Então a gente logo imagina que aquele espírito passou por um desencarne por esta ou aquela, daquele tipo, de acordo com a sensação que ele está descrevendo para nós, né? Então cabe ao que? A nós acalmarmos aquele irmão, fazermos ele ver novamente, olhar para ele, reconhecer que não é bem o corpo físico, para que ele então vá entendendo, e à medida que ele vai entendendo, ele vai deixando de sentir aquelas sensações tão assim à flor, né, dos sentidos, né? Então, portanto, as impressões também serão grosseiras após a morte do corpo, devido a toda
essa constituição dele, do corpo material ser grosseiro e da perispiritual também conter ainda um certo peso e transferir para ele todas essas sensações, né? Isto permite que o espírito ainda sinta sensações e descreva essas sensações de uma maneira tão real, que não é se duvidar, que ele ainda traga consigo esse peso e ainda por muito tempo ele vai trazer esse peso, né? Dependendo do grau evolutivo dele, porque nós estamos aqui no plano inferior, mas mesmo no plano inferior nós temos as subdivisões, né? E quanto mais lá embaixo, pertinho, né, da primeira fase, mais o espírito sente. À medida que ele vai subindo, ele continua sentindo, mas o grau de intensidade tende a diminuir também. Com essa informação, vocês já podem deduzir que os espíritos mais superiores quase não têm essa sensação, né? A sensação vai diminuindo à medida que ele vai evoluindo, até chegar num ponto que ele não sente mais, porque a parte fluídica e material dele já é tão tênue, quase não existe, que sensações também ali não ficam mais gravadas. Então ele tem um desencarne, como nós falamos na outra aula, que pode até imediatamente reencarnar, de tão leve que é a sua matéria e a sua porção perispiritual fluídica, né, quintessenciada, dá vamos dizer, esse prêmio ao espírito mais evoluído. E já falei, vocês devem estar cansados de ouvir eu dizer que evoluir é tudo, né? Olha, todas as coisas melhoram com a evolução. Existem então espíritos que relatam também, não só dessa passagem que eu falei, do tipo de morte, como tem irmãos que chegam até nós na desobsessão falando que sentem os vermes comendo a sua pele. Então a gente deduz que esse irmãozinho não fez o desencarne ainda completo, ou por algum motivo está ali preso ao corpo físico e está assistindo a sua decomposição. Mas mesmo que ele esteja sentindo, esteja vendo a decomposição, é impossível que ele sinta a sensação de vermes comendo a sua carne, porque é uma experiência que ele nunca teve com o corpo físico, né? Vermes comendo a carne. Então, ele está traduzindo uma coisa que ele está assistindo. E ele fala, muito alucinado, que ele está ali, que os vermes estão comendo a sua carne. É uma sensação e, pelo que nós estamos vendo, horrível de se sentir, né? Horrível de se sentir. Outro exemplo também, mas aí já é com os desencarnados, com os encarnados. Vocês já até devem ter visto alguém falar sobre isso. Pessoas que amputam algum membro do corpo, ou perna, ou braço, e falam que continuam sentindo dor. Tem uns que falam assim que sente assim coceira, né? E que levam a mão para coçar e aquele membro não faz mais parte do corpo, aquele membro não está ali, né? Quem já não ouviu isso, né? A pessoa amputa um órgão, mas ainda tem a sensação de que está sentindo aquele órgão ali presente, que está sentindo dor, que está sentindo coçar, que está sentindo formigar, né? Na verdade, nesses casos, não é um sentimento, não é um sentir, na verdade é um sentimento, né? Que está ali o órgão e que ele ainda está sentindo. E isso tudo tende a diminuir conforme nós formos evoluindo, a nossa matéria também vai evoluindo, a nossa parte espiritual também vai evoluindo e essas sensações vão deixando de ser tão presentes na nossa lembrança e vão se tornando mais amenas, até desaparecer, né? Então, evolução, como sempre, evolução, né? Portanto, as nossas escolhas de vida, de como nós vivemos, como nós queremos levar a nossa encarnação, tem que ser muito bem pensada desde já. Nós estamos aqui, não vamos esperar a próxima encarnação.
desde já nós temos que saber fazer boas escolhas para nós podermos desencarnar, né? Que é a segunda parte. A primeira parte é a morte do corpo, a segunda é o desencarne. Então, que nós possamos desencarnar, né? Tendo uma condição espiritual boa, a ponto de nós não passarmos com tanta intensidade por essas características que eu acabei de falar, né? Porque quanto mais inferior for o espírito, mais bruto, dizendo moral e intelectualmente, né? Mais ele vai sentir. Então, já sabendo disso, né, e de outras tantas informações que nós já trouxemos a vocês esse ano, que nós saibamos administrar a nossa vida, que nós saibamos viver, que é para um bem morrer. Lembra, né? Se a gente vive bem, a gente morre bem, ou seja, toda essa passagem do desencarne até nós chegarmos do outro lado, e quando chegarmos, não levar tanto tempo, né, nesse martírio dessas sensações que elas já não existem. Então é importante que nós desde já colaboremos com nós mesmos para fazer com que isso seja bem tranquilo, que nós não sintamos tanto, né, estas sensações, porque elas realmente ficam presentes na mente do espírito, né? Então, quanto mais nós elevarmos, menor serão essas sensações. Portanto, vamos caprichar aí no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas, enfim, tudo aquilo que nós podemos fazer para nos elevarmos, que nós podemos fazer isso. Daqui até nós desencarnarmos, muita coisa vai acontecer. E se nesses acontecimentos as nossas escolhas, as nossas posições forem dignas, né, sábias, com certeza desde já nós vamos ter uma colaboração, nós vamos estar colaborando para que nós não venhamos a passar por essas sensações. Então eu acho que essa primeira parte da aula ficou bem explicada, né? As sensações, então, elas ficam na mente do espírito, né? Por conta da materialidade, da grosseira, né, matéria que a gente ainda traz conosco, esse peso grosseiro que nós, essa densidade da nossa matéria, que é sempre, durante a nossa vida, ela é passada através do perispírito. Então, a gente passa ali, vamos dizer, uma média, 80 anos, né, passando para o espírito, sensação, o perispírito passa para o espírito, sensação de dor. Nossa, nós temos dor de todos os tipos. Não estou falando daquelas dores morais, né? De culpa, de sentimento, de remorso. Não, essas dores são dores morais. Estou falando de dor física, né? Uma fome desesperada, uma dor em algum órgão, alguma coisa muito aguda, né? Ou passar um frio. Tem pessoas que desencarnam de tanto frio. Vocês imaginam esse espírito quando chega do lado de lá? Essa sensação traumática fica gravada na mente do espírito, que é até normal que ele, por um bom tempo, ele sinta ainda, repercutindo no seu espírito, essa sensação de frio ou de calor, como eu falei, né? Enfim, isso acontece devido ainda ao nosso estágio evolutivo, a nossa matéria ainda ser grosseira, o nosso perispírito ainda ter uma parte espiritual ainda não tão fluídica. Mas a boa notícia é que, em evoluindo, todas essas sensações, essas impressões, essa espécie de um sentimento de ainda sentir alguma coisa, ela tende a diminuir com a nossa evolução, né? Agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula, que é a escolha das provas. Muito bem, já desencarnamos, já passamos por aquele período de perturbação normal, né? Que é aquela adequação entre estarmos aqui e voltarmos para lá. E aí nós vamos talvez levar sensações, né,
um tempo de vida tão grande, muitas sensações foram passadas, nós vamos ainda ter uma repercussão dessas sensações em nós, mas a tendência é que quanto mais nós vamos ficando lá, o tempo vai passando, essas sensações também tendem a diminuir, ok? Muito bem. Chegando lá então, nós falamos dos mundos transitórios, que nós vamos aos mundos transitórios, fazer um balanço de tudo, ver o que nós fizemos, né? Se fizermos bem, se fizermos mal, como é que nós vamos recomeçar? Então, nós vamos estudar, pegar conselhos, descansar a nossa mente, se reequilibrar, se fortalecer para poder, então, planejar uma nova reencarnação. E para se planejar uma nova reencarnação, nós vamos ter que botar as cartas na mesa e ver exatamente o que nós estamos necessitados de fazer para evoluir. E é aí que nós fazemos a escolha das nossas provas, que quando chega aqui a gente não admite, né? A gente acha que é castigo de Deus, né? Mas não, hoje nós vamos falar para vocês sobre isso, sobre a escolha das provas que nós mesmos fazemos. Então, espíritos errantes que ainda têm imperfeições precisam corrigir isso através do quê? Voltando para cá, reencarnando para colocar as coisas em ordem, pagar as nossas dívidas, né? Quitar as nossas dívidas, melhorar as nossas virtudes, as nossas capacidades divinas, porque isso é necessário, fazer a nossa evolução intelectual, moral também, tudo isso num planejamento bom para que nós chegamos aqui e conseguimos fazer isso. Tudo através das bênçãos da lei da reencarnação, né? Então, essa nova jornada, ela vai precisar que nós sejamos muito sinceros, honestos, criteriosos conosco mesmo e sabendo que temos que evoluir, não tem perigo do espírito não fazer a coisa certa. Muitas vezes nós achamos assim, nossa, se eu sei que eu vou sofrer tanto, para que eu vou escolher provas assim? É que quando nós chegamos lá, e vai passando o tempo, e nós vamos nos habituando, e aí cai a ficha, né? Nós vamos ver a realidade, e nós vemos, às vezes, muitos entes queridos já se distanciando porque estão fazendo a coisa certa, estão evoluindo, e nós falamos, nossa, eu preciso também fazer a minha, não posso ficar para trás, eu tenho. E Deus fala, a fila tem que andar. Então, o Espírito faz o quê? Ele não tem medo, não. Ele vê que precisa fazer e ele fala, não, eu vou fazer, eu não vou ter medo, né? Então, por conta disso, o processo da reencarnação, que nós falamos lá, que era muito longo ou muito curto, lembra? Tem espíritos que em questão de horas já podem estar reencarnando, mas são espíritos lá de cima. Nós temos essa pausa, que às vezes é mais ou menos longa, por conta daquilo que nós já falamos, a aula passada, mas o certo, longa ou não, nós temos que fazer o planejamento. E nesse planejamento, nós vamos decidir o que, como e quando nós vamos fazer isso, né? E o retorno nos dá sempre a chance de nós olharmos, fazermos uma pesquisa dentro daquilo que nós já fizemos, o que falta fazer e bora fazer. Vamos fazer, com fé em Deus, e Deus nos dá aí a eternidade para isso, mas se nós não precisamos usar, né, muito da eternidade, nosso interesse é chegar muito rápido lá em cima nos espíritos puros. Então, a escolha das provas é permitido que nós a façamos, né? Cabendo a nós também toda a responsabilidade sobre as consequências dessa escolha. Cabe a nós. Então é assim, a responsabilidade e as consequências das provas são nossas. Porque, na verdade, nós escolhemos o gênero da prova. O gênero da prova. Se vocês leram a lição lá no livro, vocês vão ver que tem até um exemplo. O espírito, então,
ele sabe o que ele tem que fazer e ele determina que o gênero dessa prova, da prova que ele vai passar, é nascer num ambiente de malfeitores. Ou seja, ele não vai nascer numa família que todo mundo é certinho, correto. Não, muito pelo contrário. Ele vai querer nascer num ambiente onde ele vai estar cercado de malfeitores. Quando nós dizemos malfeitores, engloba tudo, tudo, né? Criminalidade, vícios e tudo mais. Então, ele sabe que ele vai nascer ali. Tá, essa é a prova. Porque ele vai tentar fazer o que através dessa prova? Ele vai tentar resistir. Ele não vai se deixar levar pela tentação das facilidades, dos convites. Ele vai nascer lá, mas a intenção dele é ser reto, manter a retidão dele, aguentar firme. Ele vai provar que ele vai conseguir porque ele já tem méritos morais para não se deixar levar para o mau caminho. Então, basta ele agora uma prova definitiva e ele escolhe essa prova. Nascer num ambiente onde tem tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Mas é essa mesmo que ele quer. Porque se ele passar, ele tem um êxito bom. Então, o gênero está resolvido. Agora, os detalhes, as circunstâncias, o que ele vai fazer quando chegar aqui, como ele vai lidar com essa situação, aí é mérito dele. É mérito dele. Então, a responsabilidade e as consequências correm por conta do espírito, ok? A escolha das provas não falam em minúcias do dia a dia, fala do gênero da prova. Mas nós, quando chegarmos aqui, vamos estar, né, envolvidos naquilo que nós escolhemos. E aí é que vai entrar o nosso livre-arbítrio, aí que vai entrar a nossa conduta, né, de moralidade. Se eu vou me deixar, né, pôr lá na nossa orelha, vem que aqui é bom, você vai ganhar um dinheiro fácil, imagina, não liga, não vai acontecer nada. E aí a gente se deixa levar pela facilidade e a nossa prova vai por água abaixo, porque nós não resistimos, não tivemos força, coragem, fé, né? E não estávamos nem tão preparados como nós pensávamos que estavam. Ok? Então, o gênero, o tipo mais ou menos da prova, a gente sabe. Mas as minúcias, os detalhes, isso vai correr por nossa conta quando nós estivermos aqui frente a frente com essas provas, tá? Então, as nossas ações, as nossas escolhas, é aquilo que Jesus falou. Vai plantar, você vai colher. Então, tá aí. Então, o espírito escolhe, mas não sabe direito como é que ele vai se portar nessa. Então, ele desce com toda a boa vontade do mundo, com bom ânimo, e às vezes até as pessoas que vão reencarnar junto na família também se empenham em ajudar, né? Para que esse espírito não caia em tentação, para que ele consiga passar bem por essa prova, né? Mas às vezes não é o que acontece, né? E nós temos exemplos aí. Pessoas espíritos que nascem num ambiente onde todo mundo fala, nossa, isso aí não vai dar nada, porque olha o ambiente. E aí uma pessoa, né, como a gente vê constantemente, né, consegue estudar, consegue se formar, são homens de bem. Essas comunidades que a gente, por preconceito, acha que na comunidade lá, que antes nós falávamos favela, só tem criminosos, viciados. Mas olha, não é bem assim. Isso é um preconceito, né? Quantas pessoas maravilhosas e não nascem também lá justamente para servir de exemplo aos outros que estão lá, que podem escolher caminhos errados e a pessoa vai, né? A gente vê tantas ONGs dentro dessas comunidades, tantas famílias dando exemplo, é que a gente generaliza tudo. Isso é um erro nosso, é um julgamento, né? Muito preconceituoso que as pessoas tendem a ter. Mas também nós vemos que em famílias abastadas, ricas, às vezes tem irmãos que nascem lá e não tem motivo de nada e se enveredam,
pela criminalidade, roubo, e a gente fala, nossa, a pessoa tinha tudo para se dar bem na vida, pais que deram estudo, pais honestos, corretos, e aquela criatura que nasceu ali, né, que talvez foi uma oportunidade, debanda porque escolheu. Então, o gênero de prova nós vamos ter. Agora, as escolhas aqui embaixo, porque a teoria lá em cima é maravilhosa. Ah, a gente planeja tudo. Agora, o negócio é aqui. É hora de botar a mão na massa. A hora que a gente chega aqui, abre o olhinho, não vai lembrar de nada, vai começar uma coisa nova e aí vamos ver se a nossa índole ela está bem formada, se nós vamos escolher o caminho da direita ou da esquerda, né? Se nós vamos passar pela porta larga, que é a mais fácil, ou se nós vamos escolher a porta estreita. Vai ser difícil, vai ser doloroso, mas eu vou manter, né, aquilo que eu quero. Então, isso tudo faz parte do gênero das nossas provas, né? Os espíritos sempre escolhem provas que os auxiliem na solução das suas faltas. É lógico. Eu estou olhando lá de cima, eu estou vendo que eu fiz um monte de coisa errada, outras coisas eu nem consegui fazer, tem coisas que já está perto de eu conseguir. Então, o que eu faço? Eu monto um plano para que eu me dê bem, para que eu consiga evoluir, né? Nós olhamos para aquilo com os olhos de que eu vou fazer e vai dar certo e eu preciso. Então, essa é a nossa vontade. É muito difícil, mas tem espíritos que olham lá e falam, ai meu Deus do céu, olha tudo as besteiras que fez, né? E depois tem que vir aqui consertar, e aí é aquele espírito que não quer reencarnar, porque ele fala assim, ah meu Deus do céu, agora, não vou, deixa que eu vou depois. Aí tem o quê? A encarnação compulsória e as provas também são compulsórias. As provas desses irmãozinhos, né, que não levam tão a sério, também elas são compulsórias. O espírito não dá mais para esperar. O plano espiritual auxilia, Deus dá um tempo que for necessário, mas chega uma hora que aquele espírito não pode ficar estagnado. Então ele, vem aqui, você vai descer e o plano nós já fizemos para você, é para o seu interesse, Deus também tem interesse em você, você tem que caminhar, é para o seu bem. Que nem nós que somos pais, né? Às vezes nós temos que decidir as coisas, dar um castigo para o filho que é para ele melhorar. A gente nunca castiga por maldade, a gente sempre quer o bem, né? Vai ficar pensando lá no cantinho até ver o que fez de errado, vai voltar, vai fazer certo, vai pedir desculpa e assim nós vamos educando. E Deus também nos faz isso. Não adianta ficar birrento, falar que não quer descer, precisa. A evolução se faz aqui, você não pode ficar parado. Então vem aqui que agora você vai. Queira ou não queira, você vai. E as provas você também vai ter que enfrentar. Você não plantou? Agora você vai descer lá e vai colher bonitinho, mas Deus vai te ajudar, você vai ter toda a ajuda necessária, você vai ter um anjo de guarda, você vai ter irmãos que vão estar ao seu lado, porque nós não temos só um anjo guardião, nós temos vários irmãos que estão à nossa volta para nos intuir, olha esse caminho é errado, não pega, faz assim, né? Basta nós pedirmos que a ajuda vem. Nós estamos aqui sempre, ao nosso entorno tem vários auxiliares de Jesus que estão ao nosso lado, esperando o nosso livre-arbítrio impedir, porque eles não se intrometem na nossa vida. Você quer fazer sozinho, você não quer pedir ajuda? A gente não vai forçar, a gente não vai invadir a sua vida. Mas se a gente fala, Senhor, me ajuda, o que eu faço? Né? Faz uma prece, uma oração numa situação, e aí a gente vai sentir que vem uma ideia, às vezes vem uma ideia ruim, e ele fala, não, isso, imagina. O que é? É os nossos mentores falando, não filho, tira isso da cabeça, não, esse caminho não. Então nós temos toda a ajuda que nós necessitamos, né? Então, uma vida repleta, os espíritos que precisam fazer as suas encarnações com uma colheita muito difícil, eles fazem isso compulsoriamente, mas não são desassistidos.
E muitos, às vezes, agradecem depois a Deus, né, a maioria, porque chegam e conseguem. Às vezes com dor, né, com muito sofrimento, voltando para lá com aquelas sensações, né, que levam tempo ainda, porque conforme o que você vai ter que fazer, claro que você vai voltar bem impregnado de tudo aquilo que te aconteceu, né? Mas Deus não deserta ninguém. O espírito então sempre escolhe as suas provas, mas o plano espiritual ajuda sempre, né, nessas soluções, e que para que nós possamos progredir rapidamente. E escolhas, tipos de escolha, como eu falei essa agora, e também tem pessoas que escolhem uma vida repleta de sofrimentos e misérias, outros escolhem vidas que querem ter poder, é, quer ser político ou quer ter poder, né? Quer ter poder, ter riqueza. Outros escolhem enfermidades, doenças, deformidades físicas. Muitos pedem, porque eles olham e falam, nossa, eu preciso fazer essa... E eu não estou falando só dos compulsórios, não. Estou falando no geral, tá? Agora estou falando no geral. Quando nós olhamos e vemos que nós precisamos fazer, o espírito, tem espírito que se atira, fala, não, eu vou fazer. Muitas vezes a gente olha pessoas aqui e fala, nossa, eu acho que esse irmão pediu muita coisa para fazer, olha como sofre, né? Falar, devia ter pedido menos, a gente até brinca. Mas é que quando a gente está lá em cima, a gente fica bem corajoso quando a gente olha, né? Quando a gente não tem um corpo físico, que é só o espírito pensando, o espírito ele é bem objetivo. Então ele olha tudo aquilo e ele fala, não, eu vou. Principalmente quando a gente já está alçando assim uma evolução, que já não somos espíritos tão inferiores, que nós já estamos lá nos neutros, nos batedores. Lembra que eu falei daquela escala lá embaixo? O espírito já começa a ter uma empolgação, então ele vai e escolhe. Escolhe, por exemplo, miséria, fome. Para quê? Para poder passar por isso daí com nota 10. Né? Riqueza, poder, para não se deixar cair, nascer num ambiente de malfeitores, ter doenças, uma encarnação inteira, viver doente, ter deformidades físicas, né? Para chegar aqui e passar por quê? Preconceitos, as pessoas têm a tendência, às vezes a maioria, de não querer ajudar. Olha quantos são os gêneros das provas. Mas tudo o que vem por fora é por nossa conta, né? E todas essas escolhas são para quê? Para nós adquirirmos o quê? Confiança, fé, coragem, resignação, né? Força para poder lutar, porque é tudo isso que nós precisamos para evoluir, né? Ao contrário do que se pensa, o espírito no estado errante, tendo uma visão mais ampla das suas necessidades, então ele escolhe então provas difíceis, rudes, né, penosas, que é para ele poder então atingir o seu progresso muitas vezes. Às vezes o espírito chega aqui e não dá conta, não dá conta. Mas isso é problema? Não. Por quê? Porque Deus fala, meu filho, vai de novo, tenta, se falhar você volta e eu te dou um novo corpinho. O corpo material é o de menos, filho, vai, tenta novamente. E nós sempre temos auxílio, sempre, principalmente dos nossos entes queridos ou espíritos afins, que a gente fala entes queridos, mas na verdade são espíritos afins. Porque não em toda encarnação que eles vão ser parentes propriamente ditos, podem ter outras configurações, como a gente já falou sobre isso. Então nós sempre vamos estar cercados de pessoas que têm interesse em nós e vai querer que nós nos saiamos bem, né? Mas aquela palavrinha tão pesada que eu sempre falo, livre-arbítrio, é essa danada dessa palavra, né? E do uso dela, é que às vezes a gente se sabota. Nós somos os, vamos dizer assim, o anjinho do mal de nós mesmos. Porque nós vamos com toda a força, com toda a coragem, escolhemos e chegar aqui dá uma preguiça e a gente escolhe sempre o caminho mais fácil, né? Mas as escolhas das provas
seguem esse curso que eu estou dizendo para você, né? Agora, se tem um espírito que é inexperiente, que ele ainda é muito inferior, que ele ainda é ignorante, não tem ainda uma intelectualidade para saber é, da importância que tem a escolha, e ele nem sabe direito o que escolher, como é que fica esse irmão? Esse irmão tem ajuda, né? O plano espiritual sabe bem das capacidades nossas e sabe quando nós podemos já fazer as nossas escolhas, mesmo assim nós nos preparamos, nos aconselhamos, né? Tudo aquilo que nós já conversamos. E para esses irmãos, existem sim uma assistência para que isso seja feita, né? Para que ele possa, espíritos que possam ver as necessidades desse irmão e possam auxiliá-lo, né? Aconselhando ali do lado, como se fosse uma consultoria, né? Ajudando. Tem espíritos que são inferiores, são bem ignorantes e às vezes não querem ouvir os conselhos, não aceitam, mas também o risco é por conta deles, né? Mas existe sim, existe uma assistência, um auxílio a espíritos que necessitam, que ainda não têm uma visão ainda muito exata de como fazer isso, né? Que são espíritos muito mais inferiores. Espíritos um pouquinho esclarecidos já não eles sabem direitinho. Podem ficar tranquilos. Mas os mais inferiores, os mais ignorantes, que não têm conhecimento ainda, esses necessitam e a misericórdia divina os acompanha, os assistindo, mas também eles têm o livre-arbítrio deles, né? E é como falar assim, é que nem quando a gente também ajuda as crianças, né? A gente fala, olha, não faz assim, vai dar errado, é melhor você fazer isso. Às vezes a criança ouve, às vezes a criança não ouve, vai lá e pá. E aí a mãe fala, não falei? Eu não falei que não era para fazer assim? Que se você fizesse assim ia dar errado? Eu não falei? Então a mesma coisa lá em cima, né? Nós temos auxílio quando for esse caso, né? De necessidade de esclarecimento, para melhor posicionar aquele irmão, para que ele também faça o progresso dele, né? Então fica a cargo também desse irmão aceitar aquilo que vai ser aconselhado para ele, né? As provas impostas acontecem com espíritos inferiores, como eu falei, né? São aquelas que nós já conversamos, são as compulsórias. Então, ou ele é inferior para escolher, ou ele é muito relutante, preguiçoso para ir, então precisa de um empurrãozinho. Então, lá no plano espiritual também tem irmãos lá que estão de olho naqueles que estão querendo parar pelo caminho e travar a fila do seu próprio progresso, né? Nós falamos sobre esses irmãos na aula passada, né? Então eles ficam dando assim uma meio de bobinho e vão ficando séculos e séculos empurrando aquilo lá, mas chega uma hora que ele vai ter que descer. Então ele quase faz parte igual esses ignorantes. Precisam de um empurrãozinho, de um auxílio e o plano espiritual está aí. Então hoje nós falamos, a aula não é tão longa, nós falamos hoje sobre as sensações dos espíritos, né? A duração dessas sensações e principalmente daquelas sensações que estão ligadas mais ao físico, né? Então eu espero que tenha ficado bem claro para vocês que as sensações do físico são aquelas de sentir, né, coisas que só no corpo da matéria elas existem. No mais, espiritualmente fica gravado na mente do espírito e ele tem sensações, né? Sensações, impressões de que ainda está sentindo, mas durante o tempo que ele fica na erraticidade e com auxílio também, ele vai diminuindo essas sensações até que ele se vê na necessidade de retornar, aí ele vai fazer o seu planejamento, não sendo aqueles teimosos que querem ficar pelo caminho e também não sendo aqueles irmãos que têm pouco saber e que necessitam do auxílio, os outros têm o livre-arbítrio de escolher as suas provas, né? E escolhem as provas, o gênero de prova, o resto fica por conta aqui do dia a dia, das coisas que vão acontecendo, porque muitas coisas acontecem que não se podem prever, né?
Nós é que vamos sentar e vamos fazer as nossas escolhas. O bem escolher, o mal escolher. E para bem escolher, nós temos que cuidar bem da nossa educação moral e da nossa educação espiritual também. Porque fala assim, o coitado nasceu lá, na miséria, na favela. Não tem nada a ver. Nós conversamos isso daqui, né? Tudo é uma questão de índole, de perseverança, de coragem, de resignação. Então, tudo o que nos acontece está exatamente do tamanho das nossas necessidades. Então, vamos tentar não blasfemar dizendo que Deus não gosta de mim. O outro está ali, está tendo uma vida maravilhosa e eu aqui penando. Você escolheu muitas das coisas que estão acontecendo. Escolheu o gênero. Chegou aqui, escolheu os caminhos para fazer esse gênero de prova. E aí, se você fez escolhas erradas, Deus não está te castigando. Muito pelo contrário, né? É só você dizer, Senhor, me ajuda, sê comigo. Meus amigos espirituais, eu preciso de um auxílio, de uma intuição. É para isso que nós fazemos as nossas orações, é para isso que nós temos uma conduta religiosa que nos ligue a Deus, né, também. E mesmo aqueles que são ateus, que nós vemos que tem o comportamento, é a parte moral desse espírito que está falando, né? Então a religiosidade, na verdade, nos auxilia, mas a nossa parte moral, ela é construída de encarnação em encarnação. E sempre o nosso dia de amanhã será melhor do que hoje. O ano passado nós não éramos tão bons como estamos sendo esse ano. E o ano que vem nós vamos ser melhores do que fomos esse ano. E assim vai sendo as nossas vidas, as nossas encarnações, até nós atingirmos a purificação. Então, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E tanto o plantio quanto a colheita, Deus nos dá o direito de fazer as nossas escolhas, ok? Então eu vou deixar as perguntinhas novamente, facinhas de responder, agradecendo mais uma vez o carinho de todos vocês, né? Por estarem sempre aí ligados e até nos dando, falando, né? Mandei as perguntinhas, né? E eu acho muito legal isso. E pela lista de presença, estamos vendo lá que ela está totalmente preenchida. Muito legal, muito obrigado. Nós já estamos no meio de outubro, logo logo é novembro, dezembro já está batendo aí. E eu vou entregar vocês ao básico 2, se Deus quiser, é uma meta, ok? Uma boa semana e bom estudo para vocês. E até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço!